aí, César, como é que você tá? Physicast, take 1. Olha aqui. Olha aqui, Ana. Então bora. Começa. Fala, galera! Não, mas você da física. Era você que tava cantando. Tá, 1, 2, 3. Fala, amantes da física! Eu sou a Midiana. Eu sou a Júlia. E sejam bem-vindos a mais um Physicast. Esse é o nosso episódio número 46. E hoje trouxemos para vocês dois grandes cientistas. Nunca na história da ciência houve uma entrevista com esses dois físicos brasileiros. Fundadores da CPPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Elisa Frota e Charles Lapo. Bora, só seus relatos. Só pra falar seus relatos, vai. Fala o nome, Elisa Frota Pessoa. Ai, Deus. Vai. Vamos Gente. iniciar aqui a gente já fez a intro, né? Prestou a intro? Prestou. Então vamos Elisa. pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história da ciência, Que forma inédita. meus senhores e minhas senhoras. A pedido de vocês, inédito. E eu vou falar isso. Então tá bom, vai. Pô, vai ficar onde foi que a gente tá? Hoje tá lindo. A gente acabou indo. Hoje, pela primeira vez na história. 1, 2, 3 e... Hoje, pela primeira vez na história, trouxemos aqui dois grandes cientistas. Nunca na história da ciência houve uma entrevista com esses dois grandes físicos brasileiros. De forma inédita e a pedido de vocês, hein? Eles são fundadores do CPPF, que é Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Elisa Vai, só essa cara. Elisa Frota Pessoa e César Lares. Sejam bem-vindos, é um grande prazer tê-los aqui. Prazer é todo. Agradecemos bastante. Não, acho que Somos admiradores do trabalho de vocês. Grandes fãs. a gente que agradece o convite e o nosso podcast de vocês é maravilhoso, o Physicast. Eu amei a iniciativa. Obrigada. Vamos começar com você, Elisa. Conte-nos um pouco da sua história, como você se apaixonou assim pela física, onde você nasceu, a sua trajetória. Olha, eu diria que eu comecei minha trajetória muito cedo, o César vai entender. Eu comecei minha trajetória muito cedo, porque já desde o colegial, quando eu tinha por volta de uns 14 anos, lá na década de 35, eu nasci em 21, uns 14, 15 anos, eu comecei a gostar, eu comecei a me interessar pela ciência, pela física, pelos números, e quando eu entrei no colegial, eu tinha vontade de cursar engenharia. Eu acho que muita gente aqui, quando começa cedo, já pensa logo em engenharia, principalmente porque é uma área de exatas, né? Só que aí, quando eu entrei na escola, no colegial, eu tinha um professor, que ele era o nosso professor de física. E aí ele passava alguns exercícios de física pra gente fazer, e eu sempre me esforçava. Eu gostava de fazer e me esforçava pra conseguir fazer todos. E aí, certo dia, ele virou pra mim e ele tinha passado alguns exercícios pra gente fazer em casa, e aí ele virou pra mim e falou: Elisa, foi você mesma que fez esses exercícios? Aí eu olhei assim e falei: foi! Por quê? Aí ele perguntou assim: você não teve a ajuda de seu pai? Seu irmão não lhe ajudou a fazer esses exercícios? Eu falei: não, meu pai é advogado, ele gosta mais da área de humanas, ele não iria me ajudar a fazer aqueles exercícios de física. Aí ele falou assim: ok, eu acho que ele estava duvidando de mim. Fui lá e perguntei: o senhor quer que eu responda no quadro? Se quiser, eu posso lá responder. Aí eu fui, fiz os exercícios no quadro e ele falou: olha, eu acho que ele ficou bem admirado, porque a partir daí ele começou a me acompanhar. E ele praticamente se tornou um mentor para mim. Acho que ele ficou muito impressionado. E a partir daí ele começou a me dar, por exemplo, exercícios de física, temas de assuntos para estudar fora das matérias escolares. Elisa, você falou aqui pra gente Diga. que o professor duvidou que você teria respondido o exercício. E sua família, ela acreditava em você? Ela te incentivava ou não? Olha, quando eu entrei no curso de física, quem me inspirou foi o meu professor de física, o mesmo que tinha me acompanhado. O nome dele era Plínio, e ele me acompanhou e foi ele que me inspirou a seguir o curso de física. E naquela época, as mulheres elas
tendência a ir para o curso de física. Na verdade, o curso de física era tão novo que não se falava mulheres dentro da área de física. Eu nem conhecia o curso na época, no começo da época, tão novo que estava. E nisso, minha família ela tinha essa mesma mentalidade da sociedade da época. Qual era o costume da época? Era que mulheres, elas se casassem, tivessem filhos, né? E trabalhassem dentro de casa, trabalhassem como donas de casa. Sim. E Não é como verdade? foi lecionar em plena ditadura militar, onde o que você se formou era particularmente considerado mais para homens? Nossa, foi um período muito difícil, período em que a gente teve que sair, muitas pessoas tiveram que sair do Brasil. Por um tempo eu morei fora do Brasil com meu marido. Olha, eu fui tão contra os costumes da sociedade da época que eu me casei 2 vezes. E na época também não se falava em casamento. Então, pra mim, foi tudo muito difícil. Foi uma história muito difícil, sabe? Foi um processo muito doloroso. Eu me casei 2 vezes, eu tinha 2 filhos, eu não tinha um suporte. Na época não se falava em divórcio, sequer se falava em divórcio no Brasil, isso por volta da década de 50. Então, quando eu me casei, eu tive 2 filhos, eu me formei lá por volta de 49 e foi também a época em que César, ele veio para o Brasil, não foi César? Aliás, César, você conte um pouco da sua trajetória, de onde surgiu o interesse pela física. Bem, desde novo, eu sempre queria uma coisa fácil. Tipo, eu me formei na universidade com 19 anos, né? Aí eu queria cursar física por quê? Vamos dizer assim, 3 meses de férias, né? Quem não queria? Aí quem me falou por quê? Então Não você sei por entrou quê. só para os 3 meses de férias? Certamente, hein? Então, quem não quer, né? Eu queria também. Aí fiz a paranoia, né? Que todo mundo faz quando vai fazer alguma coisa. E daí eu fui para a Inglaterra para fazer pesquisa com um pesquisador. E lá eu fui de navio, onde eu recebi 15 livros. O navio já não tinha mais nada, eu já estava muito de fome, com a cachaça, mas nada me divertir. Não foi fácil para ele também. E a partir daí eu cheguei lá na Inglaterra, fui encontrar uma partícula que era pinho. Um pesquisador que eu acho que era dele era Xiximponha. Xiximponha? Xiximponha? Enfim, com pesquisador, posso falar assim. Que ele ganhou o Nobel, né? Aí a partir disso, tu me pergunta. Ele ganhou o Nobel e você, César? Não, ele vai ganhar, né? Ele vai ganhar mais um. Eu vou ser esquecido e arrombado lá nas terras, entendeu? Eu vou falar arrombado, dá conta aí. Não, mas você parou nas 15 libras do navio. Sim. Aí agora você vai falar, né? Que tipo assim, você foi lá estudar, descobrir essa partícula e tal. Sim, eu fui estudar sobre o pinho, né? Encontrar. A gente subia em cima das montanhas com placas ortográficas e com um raio-x, tá ligado? A gente deixava lá, aí teve uns dias lá que a gente deixou lá, aí eu fui para minhas férias, né? Quando voltou, achei alguma coisa, tá ligado? Deve ter alguma coisa aqui, né? Aí depois disso eu fui lá pro. Na verdade não. Ixi, esqueci. Você pode falar que, tipo assim, que olhando essas placas fotográficas você achou o pio. Só que não era certeza se era o pio, por isso você foi pro Chile. Eu não lembro disso, só que eu pensei que já tinha comprovado o negócio de Xiximponha e já tinha ganhado o Nobel. Vai, volta aí aí. Da onde? Das 15 libras que você foi pra Inglaterra. Eu ganhava 15 libras, né? Aí eu fui pra Inglaterra, aí chegando lá eu fui estudar com um pesquisador, né? O nome é Xiximponha. Aí de lá eu comecei a estudar com ele, a gente trabalhava com placas ortográficas e com raio-x. Aí a partir disso, nós deixamos lá em uma montanha. Tipo uma montanha bem grandona, com vários metros de altura. Aí passou 3 meses, a gente foi lá, achei alguma coisa. Aí eu fui pro Chile depois, aí deixei essa parte ortográfica 5 metros de altura. 5 mil. 5 mil metros de altura. Aí depois disso, eu tenho que fingir como uma maconheiro, né?
brasileiro, o cientista brasileiro não era valorizado na época, né? Não, nada era E, pois é, foi por isso que não ganhou o Nobel. Certamente. É uma tristeza total. Sério, Có descobriu na época, não foi assim que contou essa história. Sim. Foi um outro cientista, um líder, que recebeu o prêmio, mas na realidade quem tinha descoberto Era Mas ele, eu- mas uma injustiça do mundo, né? Fazer o quê? Até que eu fosse. Aí depois eu fui para os Estados Unidos depois disso, né? O outro lá ganhou o prêmio Nobel, né? Em cima das minhas costas. Aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, fui outro pesquisador, daí tem uma máquina de partículas. Aí eu cheguei lá, né? Eles não faziam nada com aquela máquina, aí eu cheguei lá e encontrei o Pinho. Aí eu comecei a estudar lá, só que infelizmente meu coleguinha de trabalho morreu, né? Aí depois disso, eu não ganhei o Nobel, porque tipo assim, eu tinha mais chance de ganhar qualquer Então você foi indicado outra vez Sim, e pra não mim. conseguiu de novo. Não consegui não, porque o cara ia morrer, né? Eu tenho mim também, né? Aí, depois disso, o que aconteceu? Eu fiquei puto, né? Não aguentava mais nada, era só azar, eu decidi ir para o Nobel e fui pro Brasil, né? Eu cheguei lá no Brasil, eu liguei pro meu colega, né? Aí eu falei, quer saber? Você ligou pra mim, você lembra? Ah, Você ligou pra mim, você falou, Como eu lembro foi que você? foi, eu lembro que você, eu lembro que você ligou assim e falou, tô cansada da pesquisa daqui, descoberta do mesmo, pion, não ganho nada aqui, cansei, desisto do Nobel, vou ajudar a pesquisa brasileira. E aí você veio pro Brasil. Eu tava, ele disse que Sim, patrocinava falando aquilo. do vício, conta um pouquinho desse seu vício, que eu dei uma pesquisada e tem a ver, né, com sua história na Quando eu física. estava na Inglaterra, o que patrocinou nossas pesquisas assim era a empresa de tabaco. Tanto que a nova onde a gente ficava era, eu acho que era o reino do tabaco, né, praticamente. Aí lá estava muito dinheiro, tá ligado? Muito dinheiro, muito fumo, né? Muito fumo, tava muita coisa. O dinheiro era bom, agora o tabaco estragou minha vida, né? Mas tem o que? Só pelo gente. Muito obrigada, César. E vocês? Também tem meu cachorro, né? Meu cachorro é muito demais. Sempre levava ele para todo lugar, o cara era fora. Sabia de tudo. Sabe como é que você, sabe? Disso eu não duvido não, aquele cachorro te acompanhava em um monte de pesquisa de pra onde César ia lecionar, aonde César ia dar aula, o cachorro ia, qualquer palestra que ele ia dar. Ele sabia de tudo. Tá maluco. Elisa, agora a gente quer saber um pouquinho de você. Qual foi seu maior feito na ciência brasileira? Olha, eu diria que foi também a minha pesquisa, meus estudos sobre a partícula meson, que foi graças aos estudos de César que eu consegui realizar alguns estudos. E eu gostava muito de física nuclear, eu gostava de emulsões nucleares, eu gostava de trabalhar com radioatividade, trabalhava com muito material radioativo. Isso era muito perigoso, mas eu adorava. E eu consegui realizar alguns estudos com a também pioneira na física, Neuza Marge. E ela me ajudou muito, contribuiu muito, a gente fez uma ótima dupla, a gente realizou alguns estudos, escreveu alguns artigos sobre a partícula meson e também sobre a desintegração do meson e do meson quion. E eu diria também que meu maior feito, assim, um marco na minha vida foi a fundação do CBPF, do Centro Brasileiro de Pesquisa de Física, com César, e com vários outros físicos também. Sim. Quando o César me ligou, ele falou, eu tô cansado disso tudo, não quero mais o Nobel. Eu acho que ele era orgulhoso mais, eu acho que ele era orgulhoso mais quando ele estava. A parte disso, nós fundamos a CBTF, né? Aí eu também queria fazer, esqueci dessa parte, esqueci de falar. A gente queria saber um pouquinho também sobre o meson, né? Porque na escola a gente aprende que o núcleo ele é formado apenas de prótons e nêutrons, que um tem carga positiva e o neutro não tem carga nenhuma. Então como é que eles estão juntos no núcleo e não se repelem? Eles têm uma integração, né, de prótons e nêutrons dentro de átomo e lá eles ficam permanecem unidas, né? As pessoas juntas unidas, praticamente. Isso é
certeza. Foi muito interessante isso que você falou, Júlia, porque, como o César explicou, os prótons, eles têm carga positiva dentro do núcleo. Então, eles ficam junto com os nêutrons, e a gente sabe que os nêutrons, eles não têm carga. E aí surge a dúvida, né? Como é que a gente consegue fazer com que os prótons permaneçam ali unidos, se a gente sabe que cargas iguais se repelam? E os nêutrons, eles não fazem nada para que os prótons permaneçam unidos, porque eles não têm carga. Então, existe essa partícula, que é o meson, que foi descoberta por César. E foi um grande marco na física brasileira. Infelizmente, César não recebeu o prêmio, né? Mas estamos aí. Só pode destacar que não foi 2 vezes só, hein? Foi 7 vezes que ele foi indicado ao Nobel. 2 vezes batidas. Infelizmente, César. Queríamos chamar agora, vamos mostrar agora, perguntas de 2 estudantes. Peraí, Tá ótimo, seguimos aqui. Aí você começa de novo. vamos chamar agora, tem uma pergunta, o que seria o meson? O que seria o meson? Você fala de meson, eu vou... Só que agora a gente não sabe, né, amigo, o que é o mesmo. Mas é uma partícula que mantém o A gente núcleo falou coeso. isso. Vocês falaram isso? Então ela pode fazer o seguinte, depois que a gente terminar de falar aqui, ela pode concluir. Então o meson é justamente isso, é a partícula que faz com que eles permaneçam coesos. Juntos. Fala aí, Vai, só que ele tem coisa ali. Então o meson é isso? É uma partícula que mantém o núcleo juntos? Isso, exatamente. Não, o núcleo juntos. Calma, Seria vai. Mantém as partículas do núcleo. Então o meson é isso? São as partículas que mantêm as partículas do núcleo juntos? Isso, exatamente. As partículas subatômicas, que é o próton, os prótons, os nêutrons. Trouxemos aqui perguntas de algumas estudantes para vocês. E agora? E aí vocês respondem perguntas de várias caixas aí. Ok. Vai falar assim, chama assim, primeiro pra Elisa, olha aqui. A primeira pergunta vai para a Elisa. Ótimo. E agora, Como foi enfrentar sua família e a sociedade da época e se formar numa das melhores universidades do país, a qual o UFRJ? Olha, foi extremamente difícil. Pera, calma, deixa eu falar assim. Agradeço a menina também. Calma, quem foi? Calma. Ana Heloísa, né? Nossa, que linda! Ana Heloísa, um beijo. Obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Então, eu diria que foi extremamente difícil, porque o Brasil estava enfrentando uma época em que as mulheres, elas tinham muita dificuldade de se integrar no mercado de trabalho. Como é que a mulher era vista naquela época? Como uma dona de casa. Então foi extremamente difícil. Eu diria que eu quebrei muito a cabeça do meu pai, porque ele tinha essa mentalidade de conservadora, de as mulheres têm que ficar em casa, as mulheres têm que servirem como donas de casa, entende? As mulheres elas têm que ficar em casa e cuidar dos seus filhos. Essa era a mentalidade do meu pai. Então eu quebrei muito a cabeça dele. Eu fui contra isso totalmente e foi extremamente difícil enfrentar tudo isso na época. E enfrentar a sociedade. Eu fui uma pioneira na física. Então a física era algo totalmente masculino. Não haviam outras mulheres que eram tão presentes na física quanto os homens eram. Vamos! Pode ficar toda hora filmando ela pra baixo. Apesar de tu ser um drogado, viciado em fumar, Você tem que olhar pra ele. Você não pode ficar mexendo no celular, não, porque tá no Olha entrevista. pra ela, olha pra ela, presta atenção no que ela tá falando. Concorda algumas vezes. É porque foi me mandando mensagem. Foi? Eu tenho que ir rapidinho pra volta pra cidade. O pior é que ele ganhou. Vai dar certo. E Então, agora? era extremamente Aí difícil. no caso vocês continuam respondendo as perguntas, lembra de marrom você pra agradecer a menina e depois falar sobre a ciência e termina. Aí eu e ela já faço. Tá bom. Lax, agora a gente tem uma pergunta para você. Calma, deixa eu só finalizar a minha. Pra não ficar cortado na metade. Aí, quando vocês terminarem de coisar, vocês falam.
indicado ao Nobel 7 vezes, bater na trave 2 delas e não ganhar nenhuma. Bem, eu me senti bem esguiçado. Calma, agradeça a menina. Obrigada pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo. Vai, calma, volta, Denise. Beleza. Obrigado pelo carinho, Maria, pela essa pergunta maravilhosa. Agora eu vou responder com toda a leveza do meu coração. Vou falar isso mesmo? Vai, continua. Bem, eu me senti bem injustiçado, né? Afinal, eu ter batido 2 vezes na trave e não ter conseguido ganhar, né? Mas é assim, né? Muito esforço e também aquela coisa que eu também não citei aqui também, né? Que já é uma recomendação para mim. Que eu basicamente vou usar meu dinheiro todo também numa corrida de cavalos para comprar o salário de partículas, para produzir partículas íon no Brasil. Apostando na corrida de cavalos, eu perdi. Claro que eu perdi. Já perdi 2 na vida, eu perdi isso. Isso aí, né? Eu adoro o César porque ele é extremamente sincero. E aí ele joga assim na cara. Eu sou muito azarado. Eita. Eu sou muito azarado mesmo. Eu adoro o César. Quando você conhece melhor, você fala assim: ok, você tem o direito de ser revoltado assim mesmo. Você tem esse direito. Exatamente. Nossa, indicado 7 vezes, né? Infelizmente. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Pra toda vez Os mais. idiotas recebem atenção. Infelizmente. Não é verdade? É verdade. Bom, a gente queria deixar claro o quão a ciência brasileira ela é pouco Alguém não vai ser não. Porque não vai aparecer lá. Eu? Então, estamos chegando aqui no fim do nosso podcast. Então, estamos chegando aqui agora no fim do nosso podcast. Falar pra vocês, gente, a ciência no nosso país é muito desvalorizada. Deveríamos ter uma maior atenção, já que é uma questão incrível de se falar e a ciência é a base de praticamente tudo. Nossa, com certeza. A oportunidade que vocês estão nos dando de estar aqui presente, falando sobre física, sabe? Eu já vi algumas entrevistas de pessoas. Meu Deus! Deixa eu colocar o nome física aqui de volta. Aqui. Será que tá ficando? Sinceramente, eu gravei tudo de novo. Eu também. Vocês querem gravar outra vez? Dá pra gente gravar. Hoje eu tô cansado. Hoje, Hoje, amigo. Tem que ser hoje. Não, a gente conta daqui pra lá, a gente vai ter que montar isso. A gente tem 5 horas, que hora que a gente vai embora? Tem a tempo. Mas a gente tem que gravar isso antes. Antes das 5. Das 4? Alguém vai embora? Você vai embora das 4? Eu não, Maria vai. E a gente devia gravar, vai dar de novo. Tá, vamos lá, deixa eu só finalizar isso aqui. E eu acho que a gente tem mesmo que agradecer, César, porque essa oportunidade que vocês estão fazendo, com esse quadro no podcast de vocês, e trazer mais visibilidade para os cientistas brasileiros, essa é uma iniciativa totalmente plausível e maravilhosa. A iniciativa de vocês é maravilhosa. Eu já vi algumas entrevistas, por exemplo, de cientistas mesmo, as pessoas na rua, assim, sabe? Entrevistadores perguntando para as pessoas na rua: cite o nome de 3 cientistas brasileiros. As pessoas ficam. E quando pergunta cientistas, mulheres ainda é pior. É mais difícil ainda. Exatamente. Realmente. Temos que dar mais valor à nossa ciência. Então é isso, muito obrigada pelo O convite. prazer é Obrigado. nosso. Obrigada por estarem aqui hoje. E espero que possamos nos ver novamente outra vez. Com certeza. E aí, encerramos aqui. Bora, pra finalizar. E é isso, chegamos ao fim de mais um Fishcast. Agradecemos a vocês por assistirem até aqui. E deixa nos comentários qual é o próximo podcast que você vai. E deixe. E é isso, chegamos ao fim de mais um Fishcast. Obrigada por assistirem até aqui. E deixe aí embaixo o próximo cientista ou os próximos cientistas que vocês querem que tragamos aqui para vocês. Curte, comente e compartilha. Tchau! Tchau! Vai. Cara, Falou da fogo. você tá bem, César? Você roubou minha fala. Gente, vamos acabar
Marília, meu amor, qual é a sua senha? Qual é a sua senha, Maria Vitória? Qual é a sua senha? Ok, vai ficar gravando assim, uns 4 minutos. Eu posso ir pro jogo? Não, amiga, você tem que regravar tudo de novo. Vou lançar porque por esse texto não foi minha ideia. É o último, eu juro. Rapidinho, como a gente já praticamente já leu tudo, é mais fácil de ler Sim. novamente. Ai, meu Deus, que lindas, cara! Desculpa, eu tô muito empolgada, eu tô com vontade de gritar até meia hora. Não roube meu